Abra a tua Bíblia, por favor, em Provérbios capítulo 4, versículos 23 e versículo 26. Provérbios capítulo 4. Nós estamos nesse propósito e buscando entender e compreender mais de que nada muda se eu não mudar. Então, se eu não mudo, eu continuo tendo os mesmos resultados que eu sempre tive. Se não há mudança na minha mentalidade, nas minhas ações, nas minhas atitudes, eu continuo vivendo da mesma maneira que eu sempre vivi. Porque é uma consequência, a mudança ela nos traz um novo ambiente, ela nos traz novas atitudes e naturalmente com a mudança nós desfrutamos de novos resultados. Provérbios capítulo 4, verso 23 e o 26. Assim diz a palavra de Deus: de tudo o que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Versículo 26. Faça plana a vereda de seus pés, para que todos os seus caminhos sejam retos. Amém? Abra a tua Bíblia também, por favor, em Romanos 12, versículo 2. A palavra, ela nos chama a atenção para nós entendermos que há uma necessidade de nós preservarmos a nossa mente, para que haja uma preservação das nossas emoções, porque nós agimos conforme as emoções vão manifestando em nossas vidas. Então, se há um domínio do nosso coração, da nossa mente, naturalmente que nós vamos agir de uma maneira diferente. E como eu falei, naturalmente nós vamos dar resultados que pensamos, que almejamos e que planejamos. Mas a batalha, a Bíblia deixa muito claro isso. A nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas é contra os principados, é contra as potestades. E os principados, as potestades, eles trabalham, eles tentam implantar a luta na nossa mente. Aqui a palavra chama coração, não é o coração que bate, mas é a mente que pensa. E quando nós entendemos isso, nós compreendemos que as nossas vitórias e os nossos fracassos estão na nossa mente. Então, conforme eu penso, conforme eu defino aquilo que vai manifestar, que vai me atrair, vai ser dessa maneira que também eu vou reagir. Quando nós olhamos para Davi e vemos lá aquele exército grandioso, mas diante de um desafio eles estavam se sentindo limitados, porque na sua mentalidade eles viam a grandeza daquele gigante. Na mentalidade deles eles viam as impossibilidades de cada um deles. Então nenhum deles agiu. Mas a Bíblia diz que Davi, ele chega naquele lugar e quando ele olha o gigante, ele fala: quem é esse incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Porque a mente de Davi, ela não estava limitada no seu tamanho, nas suas ações, na sua força física, mas a mente dele estava ligada em Cristo. E quando nós temos uma mente ligada em Cristo, na sua palavra, a palavra diz que nós somos vencedor. E mesmo então diante dos maiores desafios, a minha mente está nisso. Parece que eu vou perder, mas eu sei que em Cristo eu já sou vitorioso. Então Davi, ele não chega lá para alcançar a vitória, ele já chega lá como um vitorioso. E essa é uma questão, queridos, que nós precisamos ter muito clara em nossa vida, porque senão nós vamos viver sofrendo. E como eu disse, a batalha é aqui. Porque ninguém peca por pecar. Peca porque a sua mente fabricou aquilo. Peca porque deu espaço à tentação. E aí é por isso que a Bíblia diz: resistir ao diabo e ele... Aí eu te pergunto, como é que se resiste ao diabo? É com a força física? É com os braços? Não. É com aquilo que nós aprendemos da palavra e guardamos no nosso coração. Então, quando nós obtivermos esse controle, essa sabedoria, que aqui que nós vencemos ou perdemos, nós vamos caminhar de vitória em vitória. Quantos creem nisso, diga amém. Então não deixe de colocar em prática, não deixe de compreender que
Nós precisamos buscar a Deus, meditar na sua palavra, para ter o nosso coração blindado nele, para ter a nossa mente guardada nas suas verdades. Porque como eu encerrei na semana passada, dizendo que o mundo, ele tenta nos contaminar com as suas mentiras. O mundo tenta nos diminuir, para nos dizer que nós não podemos ou nós não vamos alcançar. Mas aqui está a palavra, e nós conhecemos a Deus, a Jesus Cristo, e somos cheios do Espírito Santo. E assim como o mundo, o diabo tenta atacar a nossa mente, o Espírito Santo também ele age na nossa mente, para nos dar direção, para nos dar capacidade, para nos motivar, para dizer para mim e para você: você consegue sim, você pode sim, a sua família vai ser abençoada sim, a sua trajetória vai ser abençoada sim, porque não é o que os outros dizem, mas é aquilo que a palavra de Deus nos ensina. É isso que nós precisamos permitir que tenha efeito em nossas vidas. Então não deixe que o mundo vença essa batalha na sua mente. Quantas pessoas que às vezes vai assistir um filme, por exemplo, e quando a pessoa vai dormir, ela sonha que estava naquele filme, ou com algum momento daquele filme. A pessoa no filme sonhou que tinha lá um monstro, uma pessoa correndo atrás do outro com a faca, dando tiro, passa a noite todinha sendo perturbada com aquilo. Por quê? Porque como os olhos visualizou, aquilo ficou guardado na mente. Quando a pessoa foi deitar, aquilo começou a ser reproduzido. Olha a importância. Muitas pessoas desprezam o culto. Muitas pessoas desprezam a palavra. Meu irmão, uma simples palavra aqui neste lugar, um simples cântico aqui neste lugar, pode mudar toda a sua história, pode mudar toda o seu trajeto, porque Deus ele age assim, ele vai nos transmitir a sua palavra, e uma vez que a palavra está no coração, nada neste mundo vai ter poder de nos parar. Então essa é a importância. Eu estava ali cumprimentando os irmãos, e um chega, estou com dor, outro chega, estou cansado, o outro chega e fala: quase eu não vim. Mas que bom que você está aqui, que bom que você chegou até aqui. Dia chuvoso, desafio para aqueles que vêm à igreja de a pé, mas estão aqui, porque nós entendemos e precisamos ter isso guardado em nossa mente. Se nós não tomarmos atitude, se nós não agirmos conforme a fé que nós temos em Deus, nada vai acontecer. Mas eu quero profetizar e declarar sobre a tua vida nessa noite: só porque você está aqui neste lugar, Deus vai colocar na tua mente, no teu coração, a palavra que você precisa entender, para viver a mudança, para desfrutar de um novo tempo, porque Deus tem para mim e para você um novo tempo, tempo de vitória, tempo de salvação, tempo de transformação, tempo de cura. E queira o mundo ou não, queira o diabo ou não, o nosso coração está nele, e nele nós iremos avançar. Nele nós iremos avançar. Eu quero ler outro texto com você. Abra a tua Bíblia, Romanos 12:2, que eu falei. Tudo está na tua mente, meu irmão. É tão interessante. Abre aí, Romanos 12:2 está aí, né? É tão interessante que às vezes, para você ver o poder da mente, a gente olha para uma pessoa, a gente nem conhece a pessoa, a gente olha e fala assim: não gostei. É incrível. A tua mente ela definiu: não gostei. Aí o outro pergunta: mas você não gostou por quê? Ah, não sei. Não sei, eu olhei assim, não me senti legal. Pronto. Aquela simples definição na mente já vai trazer para a pessoa um distanciamento, um pré-conceito. Aí a pessoa já vai ser até um pouco ríspida com a outra. Tudo por causa da mente. E não tem bom aqui não, irmão. Todos nós fazemos isso. A gente quer avaliar o outro, às vezes sem nem conhecer. A gente quer avaliar o outro sem nem chegar e conversar, só para a gente ver o quanto que a nossa mente ela produz resultado em nossas vidas. Quantas amizades que não foram prejudicadas, queriam trazer lucros, benefícios, simplesmente porque a nossa mente produziu que a pessoa não era boa. Não, é estranho. E a gente vive num momento assim engraçado, e aí eu digo de mim. Há um tempo atrás, não estava aqui ainda, mas eu estava caminhando, indo para o trabalho, estava vindo um jovem mais ou menos da minha cor assim, todo tatuado. Shortão, balango-bango assim, shortão, mas shortão solto, e andando de um jeito muito engraçado. E eu aqui na rua, né, cheio de fé, cheio de coragem,
cheio de ousadia. E eu andando de um lado e ele vindo para o meu lado. Na hora que eu visualizei, eu falei, hein? Tô só com uns troquinhos aqui, eu vou atravessar do outro lado. Olha a mente. A mente já pensando que aquele jovem iria trazer a mim prejuízo. Porque a nossa mente é assim. Você observa que eu pensei e eu já agi conforme aquilo que eu pensei. Isso, queridos, acontece na nossa vida espiritual, acontece no nosso relacionamento conjugal, acontece na família. A gente fica pensando as coisas e vai falando e vai fazendo sem refletir. E é por isso que o servo de Deus fala, olha, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração. Protege ele dos pensamentos errados, protege ele dos pensamentos equivocados, porque os seus resultados vão ser baseados nisso. Você vai viver no reflexo daquilo que você está pensando. É simples. E aí eu disse, isso também na vida espiritual. A gente chega no culto, a gente senta na cadeira, a gente olha para o lado, olha para o outro e fala assim, eu acho, isso como eu disse, é bom falar da gente, já aconteceu comigo. Eu acho que o culto hoje não vai ser bom. Não sei não. Eu penso isso naturalmente, que é isso que eu vou ter como resultado. Os irmãos vêm, louvam a Deus, falam assim, mas esse hino aí, eu não sou muito fã desse hino, não sei, eu não gravei, não conheço a letra. Pronto, a gente é impedido de adorar a Deus. Vocês estão entendendo? O resultado está aqui. Agora quando eu chego na igreja e diz, não, hoje vai ser uma noite sobrenatural, porque Deus é quem age aqui, Deus é quem manifesta aqui. Quando eu estou no momento do louvor, ele está cantando ali, eu estou dizendo, louvado seja Deus. Eu não conheço o hino não, mas que Deus seja glorificado. Irmão, essa atitude, ela muda a nossa vida. Então eu estou dizendo para você, eu não sei o que está aí na tua mente, mas eu quero que você volte a tua atenção totalmente para Deus, porque é dele que vem a nossa direção, porque é dele que vem a nossa resposta. O homem é limitado, o homem é pequeno, mas aquele que quer viver mudança, ele precisa olhar para Deus e buscar a Ele, para ter a sua mente voltada, a sua mente atenta à ação de Deus. Então não fica aí pensando, para com isso, se entregue na adoração a Deus. E isso é tão interessante, que essa ação nossa de agir com preconceito nos impede de mudar, irmão. Nos impede de viver diferente. Quando nós fomos para Porto Alegre, lá em Cuiabá, na nossa igreja do Araés, e não é falando mal, a gente, todo culto de domingo, a gente tinha que usar gravata, usar terno. Eu não tinha muito, mas me deram um, meu pai me deu outro, e mais um outro, tinha 3 ternos. Aí eu usava os ternos todo domingo. Eu falava, poxa, eu não gosto de terno, mas tem que usar. Eu usava o terno. A minha mente não gostava. E parece que aí quando a gente não gosta, tem que ficar feio, mano. Aí eu me sentia feio naquele negócio. Eu ficava, poxa, eu sou grande, eu boto esse terno que parecia um outdoor. Meu Deus, tocando baixo. Aí nós fomos para Porto Alegre. A gente chegou lá, a gente sentiu assim, na liberdade. Não precisa usar terno, não precisa usar gravata. Aí a gente ficou assim. Voltamos para Cuiabá. Primeiro culto lá, eu acho que era, se eu não me engano, acho que é Santa Ceia. Aí eu vou para esse culto de camisa polo, calça jeans e um sapatênis. Meu cavanhaque veio de lá, não usava cavanhaque, pai não deixava. Aí eu chego no culto daquele jeito, meu pai olha e fala assim, oxe, você veio pro culto? Aí eu vim para cear, né? Para tomar o suco aí, para comer o pão. Mas rapaz, mas é assim que um obreiro, um presbítero, vem para a ceia. Uns minutos antes de começar o culto, eu falei, pai, é porque lá onde quem estava, a gente participava assim. Então aí eu vim com esse jeito, esse estilo, que a gente se adapta muito rápido, né? Dá mais coisa boa. Aí ele falou assim, hoje passa, mas no próximo, eu falei, meu Jesus, eu vou deixar um ano de banco. Participei da Santa Ceia e fiquei assim triste. Eu falei, poxa vida, eu estou errado, eu estou pecando. Porque eu vim errado, as minhas vestimentas equivocadas. Terminou aquele momento, passou uns dias lá, eu fui conversar com meu pai. O pai falou, mas por que você está assim? Eu falei, pai, porque eu não vejo maldade nessas coisas. Eu não vejo que Deus vai me avaliar ou me julgar porque eu estou com um terno ou estou sem o terno. Eu vejo que Deus ele vai avaliar se o meu coração está nele ou não está nele. Aí a gente conversando, passou um período, ele foi deixando. Aí já ia com uma gravatinha, uma camisa
mais esporte, uma calça jeans, e foi mudando. Hoje, quando às vezes eu olho para ele e vejo ele lá no culto com uma camisa polo, eu vejo e falo assim, que coisa tão bonita. Mas é interessante, como a mentalidade dele estava naquilo que não podia, ele enfrentava barreiras para aquilo. Hoje, quando eu vejo meu pai com uma calça jeans, você acredita que eu cresci, eu nunca vi meu pai de jeans. Meu pai veio usar jeans, eu fazia mais de 5 anos mais ou menos, não usava, porque na sua mentalidade aquilo era errado. O grande problema nosso é esse, querido, que às vezes coisas que Deus nos deu liberdade para viver, a gente coloca como errado. E aí coisas que a Bíblia deixa claro que é errado, nós queremos fazer. A Bíblia diz, olha, mentir, fofocar, se prostituir, roubar, viver na bebedice, a Bíblia diz que tudo isso são ações que vai condenar o homem. Vocês estão entendendo? Mas se a gente não tem uma compreensão na nossa mente, nós sofremos. Porque aí nós vivemos presos em coisas que simplesmente não nos impede de viver para Deus, de trabalhar, de honrar a Deus. Mas aquilo que entristece a Deus nós fazemos com facilidade. Mas por quê, pastor? Está na mente. Você tem que entender isso. Quando Paulo ele vai e pede a Deus para que aquele espinho na carne seja tirado dele, ele está pensando que aquilo que estava nele simplesmente ia trazer a ele dor, perca e distanciamento. Mas a Bíblia diz que não, que foi o próprio Deus que coloca aquilo na carne dele, para que ele não viesse se exaltar. Amém ou não amém? Está entendendo? Paulo pensava que era prejuízo, mas Deus estava dizendo, é lucro para você. E aí Deus teve que agir, trabalhar nele, para que a mentalidade dele fosse mudada, a ponto dele entender, eu estou compreendendo que o poder do Senhor vai estar se aperfeiçoando na minha vida, através das minhas limitações. E eu digo para você nessa noite, às vezes você está preocupado com muita coisa, se achando fraco demais, limitado demais, mas fica tranquilo, porque é exatamente esse pensamento que vai permitir que Deus haja com o poder dele sobre a tua vida. Então você não precisa se achar grande e forte. Não, você precisa confiar em Deus e ter a sua mente focada nele, ligada nele, na sua palavra, absorvendo tudo aquilo que só ele compartilha a cada um de nós. Vamos ler lá, Romanos capítulo 12, versículo 2, que é muito conhecido. Então entenda isso, irmão. Cuidado com a tua mente, com o teu coração, né? Cuidado com isso. O marido briga com você, você fala, mas como eu queria que ele morresse. A esposa briga, como que eu queria não ter casado. Olha a mentalidade. Aí a gente vai vivendo um casamento ruim. O filho briga, o pai briga, vai corrigir o filho eu não queria ser dessa casa. A mente, o ambiente fica ruim. Como eu não queria estar aqui. Vai prejudicando a nossa condição. Ao contrário disso, houve uma correção, houve um desencontro, vamos se consertar, vamos sentar, vamos dialogar, vamos conversar. Não permita que o inimigo venha minar a tua vida, o teu lar, com ações e pensamentos que vai desagradar a Deus e vai produzir em você frutos e resultados que você não almeja. Romanos 12, versículo 2, foi isso que eu falei, né? E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Diga assim comigo, para que eu desfrute da vontade de Deus, eu preciso ser mudado. Esse é o princípio que Deus estabeleceu para as nossas vidas. Tem muitas coisas em nós que precisam ser mudadas, irmão. A gente faz, a gente ora, a gente jejuma, a gente pula. Eu não sei se todos pegaram, mas quem pegou... Você já escreveu? E eu não vou nem perguntar para você balançar a cabeça, mas eu creio que a maioria não escreveu. Sabe por quê? Porque na nossa mente, ela nos impede de viver a mudança. Então tudo aquilo que é para nos mudar, a gente trata como algo desprezível. Está entendendo? Tudo aquilo que é para nos melhorar, a gente trata como algo secundário e não primário em nossas vidas. É só você observar como muitos tratam a palavra de Deus.
Por quê, pastor? Porque a palavra é para nos mudar, a palavra é para nos melhorar. Mas muitos tratam ela como algo banal. Eu deixo ela aberta, empoeirada, ou eu deixo ela no canto, em vez em quando eu leio, porque ela nos confronta. E você pegar um papelinho desse, que é simples, né? Um papelzinho desse aqui, e colocar o que você precisa melhorar, isso é uma afronta quase. Porque para muitos, eu já sou bom. Para muitos, não é eu que preciso melhorar, é o outro que precisa mudar. Para muitos, a nossa mentalidade ela está presa, não. O que eu estou vivendo é resultado desse mundo corrupto, desses políticos. Irmão, a gente vai lançando sobre os outros, e a Bíblia está dizendo, é você. Se você quer viver a vontade do Pai, você precisa deixar ser transformado, ser mudado. E o nosso passo é esse. A palavra de Deus diz assim, olha, Paulo plantou, amém ou não amém? Aí a Bíblia diz, mas Apolo... Aí ela continua dizendo, mas quem deu o crescimento foi? Fala assim comigo. Paulo e Apolo preparou o ambiente. Deus abençoou o ambiente. Você está entendendo? A gente dobra o joelho, coloca, Deus, o Senhor faz, o Senhor muda, o Senhor... Aí Deus está falando, mas e você? Você não vai melhorar, você não vai mudar, a tua mentalidade não vai ser transformada? Você só quer que a ação de Deus venha? Não. A ação de Deus ela só acontece na vida daquele que já está transformado e renovado na sua mente. Por quê? Porque essa pessoa está preparada para receber da parte de Deus a bênção que precisa, o milagre que precisa. Então, se você almeja receber algo para você, para a tua casa, para a tua família, não espera que o outro faça, não. Você precisa mudar a tua mente, o teu coração, focar em Deus, pensar em Deus, meditar na verdade, para que isso venha renovar a tua mente e você venha viver a vontade de Deus. Senão não vai acontecer. Nós estamos quase fechando o mês de novembro, partindo para dezembro, já sentindo aquele saborzinho do churrasco do Natal, do pudim, irmã Laudimar, do Natal. Aí, sexta-feira passada eu falei que a irmã só deu metade do pão, né? Agora me deu 3 pão inteiros, irmão. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Glória a Deus por isso. E um pudim. 3 pão inteiros e um pudim. Obrigado, minha irmã. Então, querido, o tempo vai passando. A gente vai olhando para o mundo, e o mundo, cada vez que passa, ele vai ficando mais preparado para o fim. Mas isso não quer dizer que a gente tem que desistir da vida, não. Porque enquanto Deus está dando vida a você, é porque Ele tem algo para entregar para você. Enquanto Deus está dando fôlego de vida para você, para os teus filhos, para o teu marido, para a tua esposa, é porque Ele tem algo para realizar em vocês e através de vocês. Então nós temos que olhar para esse presente de Deus e entender, eu preciso melhorar. Nós temos que todos os dias levantar, respirar, desfrutar dessa dádiva de Deus e entender, é mais um dia que Ele me dá para que eu venha melhorar. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável, e Deus quer que nós venhamos nos imergir nessa boa vontade dEle, nessa vontade agradável dEle. Deus não quer que seus filhos fiquem lamentando nos cantos, não, mas Deus quer que eu e você venhamos viver as maravilhas que Ele tem para cada um de nós. Mas tudo isso vai depender da sua mente, do seu coração. Porque senão nós vamos continuar desprezando as palavras que nos confrontam. Nós vamos continuar desprezando os desafios que vêm para nos mudar ou para nos moldar. E vamos simplesmente selecionar aquilo que já faz parte da nossa vida, do nosso convívio. Tá bom, desse jeito tá legal, desse jeito tá agradável. Não, Deus te chamou para fazer muito mais. Deus te chamou para você frutificar muito mais. Deus lhe dá vida para que você dê resultados. Eu creio nisso. Eu creio nisso. A gente acabou de passar e alguns estão dizendo, vai voltar? Não sei. Mas a gente está vencendo praticamente 2 anos de tanta perca. Tantas pessoas que morreram, parentes, amigos, conhecidos, vizinhos. E você está aí. Aí a gente pega esse presente de Deus
e vamos levando a vida do mesmo jeito. Vamos levando a fé da mesma maneira. Vamos cultuando, vamos celebrando, vamos adorando a Deus do mesmo jeito. Não, tem que mudar. E é isso que eu quero, e eu creio que é isso que o Espírito Santo quer que nós venhamos entender. O tempo está passando. A vida, ela ficou muito claro que é um bem preciosíssimo. Mas o que essa compreensão mudou em você? Você passou a valorizar mais a tua vida? Você passou a valorizar mais a tua família? Você passou a valorizar mais o convívio ou continua do mesmo jeito? Eu fico observando, queridos, às vezes o descaso que nós temos com Deus, com a igreja, com os cultos, e eu fico olhando, nós não aprendemos nada. O tempo passando, vidas perdendo, e nós não aprendemos nada, nós não mudamos, nós não melhoramos. Por quê? Simples. É porque a nossa mentalidade está presa numa rotina banal, numa rotina corriqueira. Mas Deus quer que nós venhamos abrir os nossos olhos, a nossa visão, para entender. Se tem vida, tem propósito. Se tem vida, tem vitórias. Se tem vida, tem bênçãos. Mas e aí? Vamos continuar da mesma maneira sem mudarmos nada? Hoje é a terceira noite e eu pergunto para você, o que já mudou na sua vida? O que já mudou na sua mente? Porque, irmão, não é simplesmente sentar na cadeira e ouvir a palavra e cantar um hino e vamos embora, não. A gente precisa observar isso, ó. Semana que vem a gente encerra, mas e cadê a mudança? Semana que vem encerra e cadê a melhoria? Aí alguém vai dizer, pastor, mas não é do dia para a noite. Não é mesmo. Mas a partir do momento que eu identifico que eu preciso melhorar, eu já começo a trilhar o caminho da mudança. Porque se eu esperar para amanhã, já perdi um dia. Se eu esperar para semana que vem, já perdi mais um momento. Quando começamos esse propósito, eu na minha mentezinha, eu falei assim, eu vou parar de comer arroz. Mandei o pão, né? Mas pão pode, arroz não. Aí eu cortando arroz, diminuindo arroz, eu fico observando aquilo. Eu falei, interessante, porque tem dia que quando eu vou servir, aí eu penso, na minha mentalidade, que eu preciso mudar ela. Eu penso, qual vai ser a diferença de eu comer um pouco mais de arroz? Não, por quê? Simplesmente hoje, amanhã eu como menos. Às vezes a gente está com essa mentalidade. Eu tenho que melhorar, eu tenho que participar mais, eu tenho que me envolver mais, eu tenho que me doar mais, eu tenho que ser mais carinhoso, mais amoroso, eu tenho que ser mais amável. Mas amanhã eu melhoro essa quantidade. Amanhã eu vou mudar isso. Não, tem que ser agora, é hoje. A tua mentalidade, ela tem que entrar nesse processo de mudança e você começar a entender que se você preparar o campo, o ambiente, se você preparar a terra, se você viver tudo isso, pegar essa semente, lançar ela, começar a regar ela, Deus vai dar um crescimento, irmão. Eu estou dizendo aqui nessa noite para cada um de nós, se você der esse passo de fé, de mudar, de melhorar, Deus lá do seu trono vai ver o intento do seu coração, o intento da sua mente em mudar. Ele vai te dar direção, Ele vai te dar capacidade, e você vai começar a ver que mesmo coisas que você não planejou começou a acontecer. Por quê, pastor? Porque Deus é aquele que nos dá o crescimento. Pode até não ser o melhor tempo, a melhor hora, mas não importa, desde que nós venhamos estar disposto. Nós temos um Deus todo-poderoso que está sempre pronto a nos ajudar. Sempre pronto a nos ajudar. Então nós precisamos observar isso, querido. E quando nós olhamos para tudo isso, nós vemos que há um preço grande a ser pago. O primeiro preço é o preço da humildade. Porque para mudar nós precisamos ser humildes. Abra a tua Bíblia, por favor, em Lucas capítulo 14, versículo 11. Então nós precisamos colocar na nossa mente essa visão, essa compreensão da humildade. Humildade não é se vestir simples, não. Humildade não é abaixar a cabeça para todo mundo, não. Humildade é você reconhecer
as suas limitações. Humildade é você reconhecer as suas fragilidades. Porque quando assim nós o fazemos, nós começamos a entrar nesse processo de mudança, de melhora, de crescimento. Então, para sermos uma pessoa melhor sem humildade não é possível. Para termos uma vida diferente, se não formos humildes, nunca nós iremos conseguir. Porque nós vamos ter dificuldade em reconhecer que precisamos mudar. Nós vamos ter dificuldade em entender que eu posso ser um pai melhor. Porque a gente olha para o filho, não, mas já dou tudo para esse menino, eu dou arroz, feijão, bife, frango. Aí só porque você dá comida, você é um bom pai, você é uma boa mãe. Porque não tem humildade para entender que não é só isso. Quantos adultos que não estão vivendo as suas crises existenciais, porque quando era criança, recebia tudo, tênis bom, roupa boa, mas não recebia amor, carinho, atenção. Porque os pais não eram humildes para olhar para a criança e entender, a criança não é só feita de comida, mas precisa de humildade para ver isso. Quantos de nós no relacionamento conjugal olhamos um para o outro e não temos humildade para reconhecer, eu preciso mudar algumas coisas aqui. Quantos de nós na igreja, amanhã nós temos a nossa reunião, e por falta de humildade, muitas pessoas, eles nem querem se envolver, e nem querem colaborar, porque não são humildes para reconhecer que Jesus Cristo, Ele morre pela igreja. E se eu faço parte dessa igreja, eu tenho que somar na igreja, mas não sou humilde para reconhecer. Então eu quero viver no meu mundo, distanciado, sem envolvimento, falta de humildade. E essa ausência de humildade, irmãos, tem prejudicado o avanço do evangelho na cidade. Essa falta de humildade tem prejudicado os casamentos. Essa falta de humildade tem prejudicado nós criarmos os nossos filhos. Tudo porque nos achamos bom demais, já nos achamos grandes demais. Mas para nós vivermos a mudança, nós precisamos pagar o preço da humildade. A humildade é esse reconhecimento das suas limitações. Humildade na sua prática é você ter equilíbrio. Lucas 14, versículo 11. Equilíbrio das suas emoções, das suas ações. Assim diz: porque todo que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Então é um processo que nós passamos. Nós queremos ser abençoados, nós queremos ter resultados, mas poucos querem passar pelo processo. Então aí diz: aquele que se auto-exaltar, ele vai ser derrubado. Mas aquele que a si mesmo humilhar, é você mesmo. Às vezes a gente fala assim: eu fui humilhado pelo fulano. Fica tranquilo, isso não rende nada. A questão é você. Você agiu com equilíbrio. Lembrando, guarda isso no teu coração. Ser humilde é ser equilibrado. Então quando a pessoa vem querer subir em cima de você, querer falar: a pessoa me humilhou. Não, a questão não é se ela te humilhou. A questão é: você agiu com equilíbrio? Porque muitos, diante da provável humilhação, eles já reagem da mesma maneira, sem equilíbrio nenhum, sem autocontrole nenhum. Não, querido. A humildade, ela nos ajuda a desenvolver bons hábitos. O que a sociedade hoje menos tem é isso. E por isso que nós vivemos num mundo como esse, numa nação como essa. Você vê, as pessoas não querem ser um deputado, um político para ajudar. Eles querem crescer, porque não são humildes. Porque se ele tivesse a visão da humildade, ele entenderia o seu papel. Por não termos humildade, nós não compreendemos a nossa missão, nós não compreendemos a nossa vocação, nós não entendemos o nosso chamado, nós não entendemos a nossa missão, porque não somos humildes. Então tudo aquilo que nós olhamos, nós vamos desejando. O fulano tem isso, o outro comprou isso, o outro tem aquilo. Eu também quero, porque não é humilde para entender. Aquilo que eu tenho já é o suficiente, e com a graça de Deus eu vou conquistar mais, eu vou avançar, eu vou crescer, eu vou conquistar. Eu não preciso de desejar o do outro, mas eu sou humilde para entender que Deus é bom na minha vida. É Ele que me protege, é Ele que me sustenta, e é Ele que vai acrescentar na minha vida aquilo que eu preciso.
humilde para reconhecer. Então aí a Bíblia vem e nos chama a atenção para isso. Aqueles que se humilhar, é aqueles que de uma maneira sábia, se lançar no processo. Está lá Naamã, um homem reconhecido, mas a Bíblia diz que ele era enfermo. Duas coisas nos deixam muito claro ali, entre outras. Naamã precisou de se humilhar e Naamã precisou de perseverar. Duas atitudes. E são duas atitudes que hoje não tem muito no mundo. Quantas pessoas desistem, irmão? A gente que faz parte da igreja, e eu estou dizendo agora da igreja, não lá fora. As pessoas desistem de participar. As pessoas fazem parte de alguma atividade, de alguma coisa da igreja. Não quero mais não. Eu não posso mais, não estou com ânimo. Por que isso? Porque a gente não é humilde. E por nós não sermos humildes, nós não temos a capacidade de perseverar. E é por isso que os resultados, a consequência da nossa vida está baseada em tudo isso. Essa falta de compreensão das coisas de Deus, de entender que Deus ele é soberano, querido. De entender que a nossa vida depende da ação de Deus, do sobrenatural de Deus se manifestar em nós. Aí nós não vamos vivendo, nós vamos simplesmente rastejando. E por isso muitas pessoas estão fracassando. E elas vão fracassando não é porque não tem potencial. Os lares estão fracassando não é porque nós não conhecemos, não sabemos, não. Nós vamos fracassando porque nós estamos desistindo. Olha para quem está do seu lado, se tiver alguém pertinho de você, fala para essa pessoa, fala, não desiste não. Olha para ele ou para ela, fala, não desiste da tua família não. Diga aí, não desiste da tua fé não. Diga aí, não desiste da tua bênção não. Diga assim, não desista do teu sonho não. Porque muitos estão desistindo e estão dizendo, eu não conseguiu porque parou. Porque aquele que é humilde, ele entende, até que eu consigo ir, mas Deus, eu não consigo mais. Mas eu não vou parar. A gente olha para a história de José, querido. Como aquele rapaz teve que ser humilde. Está lá José, os próprios irmãos, que era aquele que era para estar motivando ele, vai lá José. Não, eles pegam e jogam ele lá no buraco. O desejo era de matar. Mas surge uma ideia, vamos vender ele. Eu fico tentando imaginar José sendo vendido pelos seus irmãos. Provavelmente ele deve ter gritado, dizendo, não faz isso comigo não. Não joga fora assim não. Eu sou sangue de vocês também. Mas não teve acordo, foi vendido. Ele está lá na casa de Potifar trabalhando, e a Bíblia diz que tudo aquilo que ele fazia prosperava, porque ele era humilde. E a humildade, ela nos faz, a Bíblia diz que a terra, ela é a herança daqueles que são humildes. E por causa da sua humildade, onde ele colocava a mão e as plantas dos seus pés, prosperava. Ele está na casa de Potifar trabalhando, a mulher dele trama um plano. E mais uma vez, está lá José agora indo para a prisão. Se ele não fosse humilde, se ele não fosse equilibrado, se ele não soubesse das suas limitações, das suas fragilidades, ele iria fazer o que era para ser feito ali, para continuar. Mas Deus tinha dado uma visão a ele. Deus tinha dado um sonho a ele. Então ele decidiu, diante dessa humildade, agir com perseverança. Está na prisão, mas lá na prisão ele é humilde. Não errou, não pecou, não matou ninguém, não roubou ninguém. Está lá José na prisão. E a Bíblia diz que na prisão ele se torna o responsável. Ele começa a trabalhar, ele começa a servir, porque é humilde. Olha que interessante, quando a pessoa é humilde, não importa o ambiente. Ele é o que é em qualquer lugar que ele estiver. Humilde, mas perseverando. Ele mesmo se humilhava. Porque lá na prisão ele poderia ficar brigando. Não, eu não fiz nada. Não, eu mesmo vou me humilhar. Passado o tempo, chamam ele na presença de Faraó. Ele se prepara, se apresenta a Faraó de uma maneira humilde.
Você não vê José brigando pelas suas vontades, lutando, esbravejando, não, humilde, mas perseverando. Fala com o faraó, desvenda o mistério e dá uma orientação de uma maneira humilde. Ele poderia muito bem falar: faraó, deixa eu falar uma coisa para você, eu sou um camarada honesto, eu sei trabalhar, eu sei fazer, me coloca como responsável por esse projeto, faraó, me ajuda aí. Porque às vezes a gente faz assim, para a gente tentar alcançar alguma coisa, a gente mesmo quer nos exaltar. José só lança. Que o Senhor escolha alguém capaz, honesto, para que ele venha coordenar todo esse projeto. O faraó olha e diz: quem é que pode fazer isso a não ser você? Porque a humildade e a perseverança dele cativou o coração daqueles que estavam ao lado dele. Aí Deus vem e completa a obra. Agora nós não queremos mudar, querido, é o preço que tem que ser pago. Você tem que se humilhar diante de Deus. Você tem que entender que quem é grande é Deus, você é nada. Você tem que entender que sem Deus, meu irmão, minha irmã, você pode até conquistar coisas na terra, mas para conquistar coisas nos céus, você vai precisar dele. E se não houver essa mudança de mentalidade, irmão, nós vamos viver presos, aprisionados, limitados, e servindo a um Deus que não tem limite. E servindo a um Deus que pode fazer todas as coisas. Mas por não perseverarmos, nós perdemos. Por não sermos humildes, nós desistimos. Mas que venhamos compreender nessa noite, a minha mente ela precisa ser mudada. E para isso, Paulo plantou, Apolo regou. A minha ação vai ser humildade e perseverança. E Deus vai me dar o crescimento que eu preciso. Qual que é a semente, pastor? Humildade. Qual é a água, pastor, que eu vou regar essa semente? Perseverança. Você planta lá, não adianta achar que vai nascer. Você tem que cuidar. Você chega lá todo dia, rega, cuida, melhora, coloca um adubo. Perseverança. Não é do dia para a noite, mas para aquele que decide mudar. Essas são as duas atitudes que temos que tomar. Porque a partir disso, nós vamos entender e vamos agir dessa maneira, querendo mudar, decidindo mudar, se esforçando para mudar e persistindo em mudar. Porque tem que ser todos os dias. Não é só na sexta, não é só no culto, não, todos os dias. Lutando por isso, melhorando aquilo que é necessário. Porque é dessa maneira que Deus vai ser glorificado em nossas vidas. E é dessa maneira que nós vamos viver um tempo novo na nossa história, na nossa trajetória. Quantos creem nisso? Diga amém. Entenda isso, irmão. Você vence e você perde aqui. Não sei como você chegou aqui, a tua mentalidade, a tua visão, a tua compreensão, mas sai daqui com uma mentalidade de vencedor. Saia daqui com a mentalidade entendendo: o problema pode ser grande, mas o meu Deus é maior. A dificuldade pode persistir, mas eu também vou perseverar, e em Cristo eu vou vencer. Não permita que algo venha enganar a tua mente diante dessas questões. Uma pessoa esses dias falou: olha, pastor, já vamos ter que começar a guardar em casa máscara, a guardar em casa álcool, gel, até mesmo comida, se puder já começar a guardar. Eu falei: por quê? Porque vai vir de novo a mente da pessoa. Vai voltar tudo de novo. Eu falei: mas vai mesmo? Ele falou: vai. Eu falei: vai, porque você está falando isso. Por que na tua boca e na tua mente você não começa a dizer: não vai voltar mais nunca na minha cidade, na minha nação, no meu estado, mais nunca. Mas você vê que a mídia vai batendo nisso e a nossa mente vai aceitando isso. Aí a gente vai sendo condicionado a agir baseado naquilo que nós recebemos. Mas eu digo nessa noite: Deus tem vitória para você. Deus tem bênção para a tua vida. Deus tem milagre para realizar na tua casa. Então permita que a tua mente esteja focado nisso, para que você comece a agir conforme a palavra de Deus. Não é agir mediante o que a mídia está falando, o mundo está dizendo, não.
porque nós não pertencemos a esse mundo, mas nós pertencemos ao Deus que criou os céus e a terra, e a Bíblia diz que é dele que vem o nosso socorro. Então, mesmo diante de desafios, a minha mente está nele, porque eu entendo que tudo vem dele para a minha vida. Ele é o meu socorro, ele é o meu refúgio, ele é a minha fortaleza. Nele eu vencerei, nele eu conquistarei, porque ele é o meu Senhor. Então não deixe essas coisas dominar a sua mente, não. Blinda o teu coração. Quer viver mudança? Quer melhorar? Você tem que blindar o teu coração. Sobre tudo que se deve guardar. Guarde o coração. Guarde o coração.